Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a nossa reflexão. Encontramos hoje no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, o versículo 1. Assim está escrito: E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Dentro deste versículo lido, nós temos aqui lições importantes que precisamos aprender para os nossos dias. Lições que foram praticadas pelos santos do Antigo Testamento, os irmãos, as pessoas, homens e mulheres que serviram a Deus e suas vidas foi marcada por práticas de servir, adorar, glorificar a Deus, ter experiências com o Senhor. E na Escritura Sagrada há vários registros concernente a este assunto. Aqui nós estamos diante de um, que vamos encontrar aqui pelo menos 3 ênfases na lição que vamos aprender hoje, através de uma reflexão. Pois bem, nós encontramos que quando a pessoa é alcançada pelo Evangelho para a salvação através do Senhor Jesus Cristo, ela precisa aprender novas práticas, novos comportamentos, novos hábitos. O relacionamento da pessoa muda, porque outrora ela tinha um tipo de relacionamento, um tipo de vida. Agora, servindo a Cristo, ela vai aprender como servir ao Senhor. E isto vai aprender através do ensino e através do exemplo de pessoas que vivem, que praticam aquilo que a palavra de Deus ressalta. Uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de adoração, uma vida de serviço a Deus. Então, em tudo isto, nós vamos encontrar estas experiências na vida destas pessoas e elas vão tocar profundamente no nosso coração para que nós, então, nos nossos dias, possamos aprender com quem já teve a experiência, já passou por ela e deixou registrado conforme eu disse. Aqui está relatado com relação a Pedro e João. Pedro e João, conhecidos desde antes de serem chamados por Jesus. Eram amigos, eram companheiros, eram pescadores. E, no entanto, quando Jesus chamou, eles deixaram a pescaria e passaram então para seguir a Jesus. Pedro, João, Tiago, André, enfim, aqueles que Jesus passou e disse: vinde após mim, vem e segue-me. E eles passaram a seguir a Jesus. Tiveram uma experiência profunda durante aqueles 3 anos do ministério de Jesus. Aprenderam muitas coisas, vendo e ouvindo, porque Jesus primeiro fazia, depois ensinava. Então, quando observamos nesta prática de primeiro fazer e depois ensinar, isso grava profundamente no subconsciente da pessoa e no coração dela, e quando vem a explicação, aquela lição está bem viva, bem clara na mente e no coração. Eles aprenderam com Jesus. Jesus viveu em constante oração. Jesus ensinou a oração. Jesus frequentava o templo. Jesus estava sempre junto às pessoas. Então, observamos que oração, templo e pessoas, elas juntam-se. As pessoas juntam-se para o templo, para o momento de oração. Então, o primeiro que nós encontramos aqui é a dupla, Pedro e João.
Então, Pedro e João. O que fazia Pedro e João? Amigos e irmãos inseparáveis. De amigos, tornaram-se irmãos pela fé em Cristo. Tornaram-se companheiros na obra do Senhor. Foram nomeados por Jesus para tão grande responsabilidade. Mas aqui nós encontramos Pedro e João subiam juntos. Então, havia entre eles amizade, união e concordância. Porque eles subiam juntos, caminhavam um ao lado do outro. A palavra de Deus sempre vai nos chamar para nos apresentar diante do Senhor juntos, como aconteceu na época de Isaías. Ele deixou registrado aqui um convite de Deus para o povo, lá no capítulo 45 de Isaías, e o versículo de número 20 e 21, onde está escrito assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos. 21, anunciai e chegai-vos, tomai conselho juntos. Então, nós observamos aqui, o prazer de Deus é que as pessoas caminhem juntas, junto, um ao seu companheiro. Porque a palavra de Deus também, ela nos afirma, lá no livro escrito por Salomão, o livro de Eclesiastes, deixa-me encontrar qual é o versículo para poder fazer referência a ele. Diz que aquele que aqui, melhor, capítulo 4, versículos 9 e 10 de Eclesiastes. Melhor é serem dois do que um. Por quê? Tem melhor paga do seu trabalho. 10. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então veja, até aqui falando sobre seria, quer dizer, a comunhão, andar juntos, ter alguém como companheiro, como parceiro na obra de Deus, no serviço para Deus. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Nós encontramos também lá em Isaías, eu não recordo agora o capítulo, mas nos afirma que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então, observando isto, nós entendemos aqui que a palavra de Deus, ela traz um forte testemunho da vida em comum, ou seja, de caminhar juntos. Agora, o que é que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz-nos assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? De maneira nenhuma. Não tem como duas pessoas andarem juntas se elas não estiverem de acordo. Então, para se andar junto, é preciso, em primeiro lugar, estar de acordo, ou seja, em harmonia um com o outro, porque estando em harmonia, com certeza eles vão caminhar junto, não vai haver entre eles conflito, desentendimento, desavença, confusão. Estas coisas não vão acontecer. Por quê? Porque eles estão andando juntos. O salmista, no Salmo 133, deixou registrado a seguinte palavra: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, viver em união para poder estar juntos, para poder caminhar juntos na presença do Senhor. E nós lemos aqui, neste capítulo 3 de Atos, o versículo 1, lemos que
Pedro e João subiam juntos. Então, eles tinham aquele hábito, aquela alegria, aquela comunhão, aquela graça de caminharem juntos, um ao lado do outro. Isto é um exemplo maravilhoso que nós encontramos na palavra de Deus. Quando nós vamos observar sobre esta primeira parte, e Pedro e João subiam juntos, eles caminhavam juntos. No capítulo 1 e o versículo 14 aqui de Atos, está assim: todos estes perseveravam unânimes, quer dizer, num só pensamento. Para o pensamento completo, Pedro e João subiam juntos. Então, os dois subiam juntos. Eles viviam em união. Eles eram companheiros. Eles eram parceiros. Eles estavam trabalhando na mesma condição, no mesmo espírito, para o mesmo Senhor. Então, eles não estavam retaliando a obra de Deus como se fosse uma coxa de retalho, cada um puxando por um lado. Eles subiam juntos, um acompanhando o outro. Mas eles subiam para onde? Segundo ponto, eles subiam para o templo. Então subiam juntos em direção ao templo. Eles não iam para uma praça, não iam praticar um esporte, não iam para um shopping, não ia para um encontro social, não. Eles iam ao templo, porque o templo era tido como casa de Deus, o lugar escolhido por Deus para pôr ali o seu nome, o seu olho, o seu ouvido e o seu coração. Quando Salomão fez a oração a Deus em consagração, aquele templo que ele havia construído, Deus disse que colocaria ali o olho dele, o ouvido dele, o coração dele e a sua presença. Então, são coisas que Deus haveria de colocar. O olho, o ouvido, o coração e o seu nome. 4 coisas que Deus colocou no templo. Quando as pessoas dirigissem ali, ele manifestaria a sua presença em ouvir a oração daquele povo. Então, Pedro e João subiam juntos. Eles já vinham unidos desde casa. Eles não foram separadamente ao templo e ao chegar lá se encontraram, não. Eles já vieram juntos pelo caminho. A semelhança daqueles 2 discípulos que esperavam a ressurreição de Jesus, e visto que não aconteceu de imediato, eles então decidiram ir para Emaús. Então eles estavam juntos, caminhando, conversando, trocando palavras, quando Jesus apareceu diante deles e disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Eram 2 companheiros, sentindo a mesma tristeza. Mas Jesus apresentou-se diante deles e então alegrou o coração deles. O próprio Jesus deixou uma lição dizendo o seguinte: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então aqui estava Pedro e João. Subiam juntos ao templo, ao lugar da adoração. Templo é denominado o lugar de adoração, o lugar de se fazer oração. Quando Jesus subiu ao templo uma ocasião, estavam fazendo comércio dentro do templo. Jesus não aceitou aquilo. Virou a mesa, surrou os cambistas e acabou com aquela bagunça. Templo não é lugar de comércio, não é lugar de entretenimento, não é lugar de palhaçada, não é lugar de circo. Não! Templo não é para isso. Templo é para a reunião do povo de Deus com Deus. Porque Deus vai manifestar-se a eles ali, no lugar que ele escolheu. Então Jesus disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração
e vós a tendes transformado em covil de ladrões e salteadores, comercializando dentro da casa de Deus, mentindo dentro da casa de Deus, enganando dentro da casa de Deus, praticando imoralidade dentro da casa de Deus. Jesus não aceitou isso. Jesus disse, não, acaba agora com isso. Pegou um azorrague e deu-lhe neles. E nenhum deles teve coragem de revidar a Jesus. Sabiam que estavam errados. Hoje, nos nossos dias, Jesus precisa pegar esse azorrague e bater nas costas dessa turma que está por aí, fazendo da casa de Deus, casa de negócio, lugar de entretenimento e circo, de palhaçada, de mentira, de engano. Estão encenando uma mentira. Precisa Jesus passar lá para dar com azorrague nas costas deles, para ver se eles se convertem. Mas aqui estava, Pedro e João subiam juntos ao templo. O lugar deles era o templo. E diz-nos aqui, a hora da oração. Então no templo tinha os momentos de oração. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então tinha o momento da oração. Aqui eles estavam indo na oração da hora nona. A hora nona, para o nosso calendário, são as 3 horas da tarde. Então, era neste horário que Pedro e João, juntos, subiam ao templo para a oração. Então, 3 coisas. Pedro e João subiam juntos. Significa companheirismo. Eles subiam ao templo para adoração. Templo, quando se fala de templo, logo vem à nossa mente lugar de adoração. Deus procura aqueles que o adoram. A mulher samaritana, do encontro com Jesus, ela queria saber onde é que se deve adorar a Deus. É em Jerusalém ou é aqui? Jesus disse, nem aqui nem lá. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Mas enquanto houver o templo, ali é um lugar para reunir-se, para adorar a Deus. Não havendo o templo, você pode adorar em qualquer lugar. Não é exclusivamente lá. Mas eu entendo o lugar, é bom reunir-se ali. Então eles subiam juntos ao templo para oração. Então no templo eles iam adorar. Oração significava experiências com Deus. Então, quantas coisas nós encontramos neste único versículo aqui, do capítulo 3, versículo 1 de Atos. É para se ir ao templo? Sim, mas é para ir unido. É para ir em concordância. É para ir em comunhão. É para ir em fé. É para ir em amor. É para ir com responsabilidade. E respeitar o templo, que quando as pessoas lá se reúnem, torna-se a casa de Deus. Porque eu e você somos a casa de Deus. Somos a morada de Deus em espírito. Então, quando nós nos reunimos num templo, num local, para adorar a Deus, ali está reunido a igreja edificada por Jesus. E ele vai manifestar ali o seu poder. E a terceira coisa que aprendemos é: não se pode desprezar e nem descuidar o momento da oração. Houve um tempo no passado que a oração era levada muito a sério. Hoje, infelizmente, com poucas exceções, já aboliram o trabalho de oração. Já não se tem mais o mesmo propósito, o mesmo prazer, a mesma finalidade para se dirigir ao templo para oração. Quando se fala em trabalho de oração, as pessoas até vão, mas não vão para orar. Vão para matar o tempo, vão para ficar conversando, vão para ficar se ocupando com outras coisas, quando a casa de Deus é chamada casa de oração. Mas aqui estava Pedro e João, juntos, subindo ao templo
para a oração na hora determinada, a hora nona. Existem pessoas que oram à meia-noite. Existem pessoas que oram às 6 da manhã. Existem pessoas que oram ao meio-dia. Existem pessoas que oram às 3 horas da tarde. Existem outros que oram às 6 horas da tarde. Cada um sabe qual é o melhor momento e horário para você se dedicar à oração. Precisa-se ter a hora da oração. Eles aqui tinham, era a nona. Davi, no Salmo que nós encontramos 55 e o versículo 17, ele diz que 3 vezes no dia ele orava ao Senhor. Salmo 55, versículo 17, está escrito assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele, o Senhor, ouvirá a minha voz. Quais os horários que Davi orava? De tarde, de manhã e ao meio-dia. Pedro e João iam ao templo à hora nona. Daniel também tinha experiências de oração. No livro do profeta Daniel, no capítulo 6, o versículo 10, está escrito assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel também orava 3 vezes por dia. Davi orava 3 vezes por dia. Jesus passava noites inteiras de oração no monte. Pedro e João seguiam sempre ao templo, subiam juntos à hora da oração, a nona. Os crentes da igreja primitiva tinham com seriedade a prática da oração. Nós encontramos em Lucas 24 e 53, está escrito assim. Lucas 24, 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. O templo era frequente para estas pessoas. Atos, no capítulo 2 e versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, juntos. Atos 5 e 42, nós encontramos assim: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. E no capítulo 2 e o versículo de número 46 está escrito assim: e perseverando unânimes, unidos, juntos, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração. E diz aqui, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então isto era uma prática daquele povo. Eles tinham este prazer e esta alegria de viver esta vida. Então, para minha e sua, para nossa reflexão, nós encontramos aqui 3 lições importantes de Pedro e João. Eles subiam juntos. Quando eles saíam de casa e se encontravam, eles já vinham juntos. No pensamento, no espírito, no sentido, em tudo. Eles não vinham se digladiando, não vinham se acusando, não vinham menosprezando um ao outro, não. Juntos significa, eles vinham em comunhão. Comunhão. Companheirismo. Segundo, eles subiam ao templo, porque aquela época tinha o templo para onde eles ir. Hoje nós encontramos que a maioria
dos locais que se reúnem que se estabelece para reunir a igreja do Senhor, eles ficam mais fechados do que abertos. Fica a semana todinha fechado. Abre 1, 2 vezes na semana. Uma vez na semana e uma vez no domingo, por não mais do que 2 horas se ajuntarem ali para dizer que estão lá fazendo um culto. Mas é preciso que isto se franqueie todos os dias. Aqui diz que eles todos os dias. Por isso que a vida espiritual deles era rica, era forte, trazia resultados. Também, todos os dias eles estavam na fonte do poder, eles estavam orando, eles estavam juntos, eles estavam servindo a Deus. Hoje a pessoa vai uma vez na semana, uma vez no mês, e está tudo certo. Só que não tem poder, não tem graça, não tem comunhão, não tem experiência com Deus. Este é o segredo da fraqueza do cristianismo dos nossos dias, que as pessoas perderam o valor da essência. Mas é preciso voltar. Pedro e João nos dão uma lição. Pedro e João subiam juntos. É preciso que eu e meu irmão, eu e minha família, possamos ir juntos, unidos em fé, em amor, em comunhão, em esperança. Para onde? Para o templo, porque lá vamos nos reunir como igreja do Senhor, vamos adorar a Deus, vamos orar ao Senhor e vamos ter respostas de Deus. E eles iam para orar, eles não iam para matar o tempo, eles não iam para conversar, eles não iam para se ocupar de outra coisa, eles iam tão somente para orar. E a hora era a 9. Eles iam na hora certa para a oração. Eles não deixavam passar a hora para chegar no minuto final e dizer que lá esteve. Não. O prazer do salvo que tem vida espiritual saudável não é chegar no fim da reunião, é chegar antes da reunião começar, para ter o maior tempo possível de se derramar em oração diante da presença do Senhor. Então aqui aprendemos com Pedro e João como é que se serve a Deus com resultados. Nós vimos aqui o resultado. Os outros versículos vai dizer sobre aquele coxo que pediu uma ajuda. E eles disseram, não temos, mas o que temos te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O homem levantou e andou. Agora, por que ele levantou e andou? O segredo está aqui, ó. Pedro e João subiam juntos, unidos, em concordância, em amor, em fé. Iam aonde? No melhor lugar, no templo, onde Deus disse que ia manifestar-se. Fazer o quê? Orar, falar com Deus. Então nós encontramos aqui, subiam juntos, fala de cooperação, companheirismo, unidade, união, concordância. Segundo, subiam ao templo. Templo fala lugar de adoração, de reconhecer a soberania de Deus e tributar a Ele honra, glória, louvor, majestade e adoração. Terceiro, subiam para orar. A oração nos coloca em sintonia com a vontade de Deus e desta sintonia, através da oração, brotam ricas experiências para a nossa vida de comunhão com Deus. Então, isto tudo vai promover em nós um crescimento e um amadurecimento espiritual fora do comum. E quando surgir uma dificuldade, qualquer que seja a situação, nós estamos habilitados por Deus, revestidos do seu poder e da autoridade que há no seu nome, para, em nome dele, realizar a sua obra, como Pedro e João fizeram aqui. Isto pode voltar a acontecer em nossos dias. Só depende de nós. Só depende de nós. Não depende de Deus. Depende de nós. Se voltarmos a andar juntos. E juntos ir ao templo. E juntos ir à oração. E termos experiências coletivas e individuais com Deus.
Isto vai nos ajudar. Que esta reflexão possa despertar o meu coração, o teu coração, o nosso coração, para que sirvamos a Deus com prudência, com seriedade, com verdade, com temor, com amor e com disposição. Se você ainda não tem um companheiro, uma companheira para subir junto, ore a Deus. Deus colocará alguém para estar em harmonia, em concordância, em união, já pelo caminho, falando das grandezas de Deus. E ir no lugar certo, aonde Deus vai manifestar-se. E tomar o maior tempo para falar com Deus através da oração. Disto vai resultar um despertamento fantástico na nossa vida, que nós vamos ficar admirados com as coisas que Deus fará por nosso intermédio, depois que nós nos colocarmos na posição diante do Senhor. Ele cooperará com cada um de nós para o bem e o resultado da sua obra. Querendo Deus, amanhã retornar